Boa noite a todos. Vamos hoje falar sobre Hildegard von Bingen e as suas pedras preciosas. Esperar o pessoal entrando. Fala, Imaculada, tudo bem? Fanzaça de Hildegard von Bingen. Eu sabia que você seria a primeira. Tinha certeza disso. Tava só aqui. Boa noite também, Alberto. Espero que gostem da live de hoje. Vai ser uma live um pouco diferente. Vou compartilhar com vocês um pouco das minhas curiosidades. Em princípio, não haveria um convidado, mas tem uma pessoa que vai acabar falando hoje, se tudo correr bem. Boa noite. E aí vamos ver como é que vai ser, porque eu tenho bastante coisa para falar, bastante coisa. Se demorar muito, a gente faz outra, beleza? E fala aí, Léo. Hoje eu tenho umas 10 coisas para falar, então eu estou mais ou menos pensando em falar 5 minutos de cada uma e ver se a gente consegue aí concretizar tudo, né? Aqui, pelo menos passar umas linhas gerais, aqui umas dicas sobre o nosso tema. Então, sem mais delongas, vamos começar falando de Hildegard von Bingen. Eu a conheci, eu acho que 2011, 2010, uma coisa assim, um amigo meu, médico, me falou dela, que ele tinha lido aí um artigo de um médico que procurava recuperar os tratamentos que Hildegard utilizava na Alemanha lá do século XII. No primeiro momento eu achei aquilo um pouco estranho, porque realmente é a medicina alternativa, como se diz, certo? E, claro, os anos passaram, eu acabei estudando outros assuntos e fui me surpreendendo primeiro, por um lado, porque surge uma dúvida nas pessoas mesmo, né? Isso daí realmente funciona? Esse tipo de mágica, esse tipo de magia, esse tipo de poção realmente funciona como um medicamento, essas coisas que a Hildegard usava? Por outro lado, por que razão que as pessoas começaram a acreditar tanto nisso? Tá? Outra coisa também que é bastante confusa em relação a Hildegard é que ela foi proclamada doutora da igreja em 2012. Então o que acontece é que muita gente começa a falar assim, então a igreja canonizou as coisas que ela fazia. E será que é assim mesmo? Então, muitas dúvidas, eu fiquei com muitas dúvidas e procurei estudar o assunto e conhecer e tal. E tem um detalhe meu, que eu tenho um pouco assim um espírito de colecionador. Eu fui filatelista, colecionava selos, eu gostava de numismática, eu colecionei moedas, tampa de garrafa, essa mania de ficar colecionando. Então, quando eu vi que Hildegard também trabalhava com pedras, eu comecei a falar assim, eu vou colecionar pedras, eu vou começar a juntar as pedras e tal, aquela coisa assim meio do meu espírito, que é o Assambar que devora, uma espécie assim de filólogo, né? Uma coisa assim de vamos reunir todo tipo de conhecimento possível aqui nesse pacote. Bem, Lucas, você pode perguntar à vontade, você sabe que você aqui é sempre muito bem recebido, entendeu? Você vai perguntar quando é que a gente vai fazer a live junto sobre São Luís do Maranhão. Vamos falar disso essa semana, se você topar, beleza? Aí a gente fala. Pode perguntar, não tem problema não. Pergunta aí. Mas olha só, o que acontece? Vamos falar item 1. Vida e obra de Hildegard von Bingen. Eu tenho uma colinha aqui para não perder nada. Hildegard ela nasceu em 1098, morreu em 1179, ou seja, ela viveu preponderantemente durante o século XII. Fala, Lourdes, tudo bem? E o que acontece? Durante esse período de vida, no primeiro momento, assim, os primeiros 40 anos, ela ficou quieta com relação às visões que ela tinha. Ela conta que teve visões desde os 5, 6 anos de idade, ok? No entanto, ela só explanou isso lá para os 40 anos,
ok? E o fato é que autorizaram, não só autorizaram, como mandaram que ela escrevesse as visões que tinha. Só que ela não sabia escrever, então ela tinha um amanuense que trabalhava com ela e ela ia ditando e esse camarada ia anotando para ela. Infelizmente ele morreu antes dela e então passou o bastão para um outro amanuense ao qual ela concedeu bastante liberdade para que ele adaptasse as coisas que ela falava. Então o pessoal até reclama que o último livro é muito diferente dos anteriores. E há uma dúvida sobre quem foi essa pessoa. Então existem pesquisas muito interessantes de estilometria, que o pessoal faz análise estilométrica para tentar descobrir qual é o autor. Então, até se vocês procurarem no YouTube Estilometria de Hildegard von Bingen, vocês vão encontrar um documentário fantástico mostrando toda a pesquisa que se fez com cores para poder ver quem foi o amanuense dessa última obra. Mas muito bem, o fato é que a gente poderia dividir a vida dela em 3 partes. Essa primeira parte, que ela tinha as visões, porém ela não explanava. Ela foi entregue para um mosteiro beneditino quando era criança, é uma espécie assim de dízimo da família, né? A 10ª filha, então a família pega e entrega ela de presente. Ela foi criada por uma monja que ela tinha muito carinho por ela, a Juta, que era a abadesa ali. Era uma coisa meio peculiar, porque na verdade era um mosteiro masculino, no entanto havia mulheres numa determinada ala do mosteiro. E quando a Juta falece, ela fica muito triste com a ausência da Juta, no entanto ela acaba assumindo a direção daquelas mulheres que estavam lá, e não só isso, ela cria um mosteiro próprio para as meninas lá em outro lugar. E então ela acaba sendo mandada, né, pelo bispo de Mainz então ela começa a ditar, o amanuense anota essas visões e todo esse material vai passando sob o crivo da autoridade eclesiástica e o pessoal vai aceitando as coisas que ela diz, a ponto de que estava tendo um sínodo no qual estava São Bernardo Claraval e estava o próprio Papa da época, e eles a proclamam profetisa dos teutões, né? Profetisa dos alemães, ou seja, uma pessoa que mesmo em vida foi considerada, foi reconhecida como alguém que estava falando em nome de Deus, porque realmente era uma pessoa que não era assim uma pessoa não era uma pessoa letrada, era uma pessoa que tinha crescido ali dentro do mosteiro, e os conhecimentos que ela detinha ultrapassavam muito os limites da ciência de então, e também o universo que ela conhecia, cultural ali, o lugar onde ela vivia, tá? Então, de 1136 a 1147 é esse o momento em que ela começa a consignar por escrito as suas obras, tá? Ou seja, ela superou aquela fase inicial da sua vida, da sua puberdade, das suas visões, etc. Ela superou essa fase, já entrando numa nova fase na qual ela realmente se dedicou a escrever tudo isso. E em 1147, até o final, ela se torna uma fundadora e uma pregadora, porque ela funda esse mosteiro feminino, e não só isso, ela é convidada pelos bispos a viajar por vários lugares da Alemanha para pregar para o clero, ok? Então é uma coisa que surpreende muito se a gente fala com as categorias de hoje, porque é uma freira que está saindo do seu convento para pregar para o clero em tudo quanto é canto. Eram outros tempos, realmente. Por um lado, porque a proibição das monjas saírem dos mosteiros é uma coisa que vem da época do Bonifácio VIII, no ano 1300. Ela é anterior a isso, tá? Por outro lado, agora eu estou me distraindo aqui com esses comentários maravilhosos. Por exemplo, o Lucas está perguntando sobre a antiga fórmula da cerveja. De fato, foi o Hildegard que colocou o lúpulo na cerveja. Se não fosse ela, nós não teríamos a nossa cerveja. Então isso aí é uma coisa muito significativa, entendeu? Mas vamos lá. O fato é que a Hildegarda, ela funda esse convento, ela viaja por vários lugares, prega, e as suas pregações também estão anotadas. Ou seja, nós temos no seu conjunto de obras 5 tipos de peças, tá? A gente tem, em primeiro lugar, obras chamadas principais, ok?
das quais existe uma traduzida para o português, que é o Chivias, é o Citovias Domini, que é a obra dela mais importante, que é uma obra que mistura cosmologia e eclesiologia. Tem um outro livro que é o Liber Vitae Meritorum, que é um livro de antropologia, e finalmente tem um livro Divinorum Operum, que é um livro de estética e sobre a criação também. Então essas são as 3 obras principais, então faz um corpus separado. Depois existem obras médicas, que é a que nos interessa aqui no caso de hoje, seria a sua obra médica, que tem o Física e a Causa et Curiae vel Liber Composissimo de Tine. Depois tem um terceiro grupo de obras, que são as suas obras poéticas e musicais. Se a gente procurar no YouTube, vai encontrar uma tonelada de músicas dela, tá? Especialmente uma de 77 peças, que é a Sinfonia Harmoniae Celestium Revelationem, que eram músicas que ela disse que ouviu do céu, tá? O quarto grupo de obras dela seria o seu epistolário, que é bastante vasto, né? São 2 ou 3 volumes de cartas em inglês que você pode baixar na internet. Então tem cartas dela para o Papa, para o Imperador, para bispos, para um monte de gente que ela mandava carta. Também existem outras obras menores, que são comentários, biografia, comentários à regra de São Bento, a vida de São Rupert, etc. Inclusive uma coisa bem curiosa, que é uma espécie assim, de glossário de uma língua desconhecida, que é uma língua que ela falou que ouviu do céu, dos anjos, etc. E essas palavras estranhas que ela usa, às vezes nas músicas, etc., nos textos, você pode encontrar ali nesse glossário a chave de interpretação disso daí. Então nós temos, portanto, 5 tipos de obras, tá? E hoje a gente vai ver aqui especificamente o tema da medicina de Hildegarda. Mas antes eu queria comentar em relação ao fato dela ter virado doutora, tá? Porque vejam só, o que acontece? Houve um Papa, Alexandre III, que no século XII ele mudou a regra de canonização. Até então, os santos eles eram aclamados por aclamação popular. No entanto, a partir desse momento, na Igreja Católica surgiu essa questão de que se a pessoa for ser canonizada, for ser reconhecida como beata, é necessário ter a licença da Santa Sé para esse ato, tá? No caso da beatificação, é um ato permissivo de culto local. No caso da canonização, é um ato magisterial que obriga um culto universal. Ok? Então, essa é a diferença entre beato e santo, né? É a abrangência do culto e o grau de aquiescência que o fiel deve ter diante do que aconteceu ali. No caso do beato, é apenas uma permissão de culto. No caso do santo, é uma obrigação de culto. O beato é regional e o santo é universal. O fato é que esse Papa ele criou um método novo. Era necessário passar pela Santa Sé para que as pessoas fossem colocadas nos altares. E ele propôs, então, a existência de um processo canônico para se averiguar a santidade de vida da pessoa com base em testemunhos dos seus coevos, etc. O que aconteceu com Hildegarda é que ela foi a primeira pessoa a entrar na nova regra. E ninguém sabia fazer isso. Não havia, tipo, copia e cola para você fazer. Como é que faz esse troço? Ninguém sabia. O fato é que o Papa chegou e falou assim, olha, acabou de morrer Hildegarda e tem aqui um novo modo de fazer canonização, que tem que fazer esse processo, então, por favor, preparem o processo e manda aqui para Roma. E aí, o que aconteceu? Os caras até fizeram, mas fizeram um trabalho meio mequetrefe, assim, bem curto, muito genérico, sem colocar as fontes consultadas, quem que tinha sido entrevistado, muito ralo tudo. E o pior, os caras não mandaram para Roma, o bagulho está guardado até hoje lá na Alemanha, nunca foi enviado para Roma. Então houve uma certa perplexidade em relação a isso. Depois teve um outro Papa seguinte que falou, caraca, cadê? Eu já pedi esse material, ninguém mandou. E cadê? Aí esse realmente mandou, mas negócio super ralo, negócio assim que, sabe, as pessoas que eram testemunhas já tinham morrido. Era mais um panegírico do que realmente um processo de investigação da vida dela. Então a situação ficou muito largada. E o que aconteceu é que o povo que já estava acostumado a aclamar os seus santos na base da raça, na paixão, no vestir a camisa, fizeram isso, o povo fez isso com Hildegarda. E o que aconteceu é que a própria Santa Sé chamava Hildegarda de santa. Então, nos martirológios tinha Santa Hildegarda, o próprio Papa autorizou a celebrar uma missa para ela. Ou seja, ela, apesar de já ser
da nova, digamos assim, da nova regra, ela na verdade foi canonizada pela regra antiga, entendeu? O pessoal já prestava culto para ela, mesmo que o processo não tivesse rolado de forma correta. O que aconteceu é que quando chegou nos anos 70 do século XX, porque depois da Segunda Guerra houve uma espécie assim de novo interesse por Hildegard, tá? Inclusive uma pena, mas esse livro Chívias que eu comentei, que existe a tradução para o português, que a Paulo fez, esse livro Chívias, ele tem umas iluminuras muito bonitas, e são iluminuras totalmente diferentes das iluminuras que a gente encontra nos textos medievais. E o problema todo, o pessoal tem até a dúvida se não foi ela mesma que pintou ou se alguém que pintou para ela sob o ditado dela do que deveria ser feito ali. O fato é que essas iluminuras se perderam no bombardeio de Dresden. E então foi uma pena. No entanto, nós temos um facsímile que tinha sido feito uns 30 anos antes, tá? Então, no século XX houve um desejo realmente de, poxa, vamos conhecer mais Hildegard, vamos ler as suas obras, tá? O pessoal começou a se empolgar. E nos anos 70, o que aconteceu? O que aconteceu foi que o Papa São Paulo VI, ele resolveu proclamar doutoras da Igreja Santa Catarina de Sena e Santa Teresa de Ávila. E isso daí deixou os alemães um pouco mordidos, que falaram assim, caraca, a gente tem uma profetisa que foi reconhecida em vida, que tem uma obra monumental, que falou de tudo, foi a primeira mulher a escrever um tratado de ginecologia, ela falou dos animais, falou das plantas, falou de um monte de coisa, falou do cosmos, falou de tudo, e caraca, ela não foi canonizada de forma oficial, e ela deveria ser doutora. Quer dizer, foram escolhidas outras duas muito boas, mas ela deveria ter sido também escolhida. Então, os alemães, eles fizeram um pedido formal ao João Paulo II para que ele proclamasse Hildegard a doutora da Igreja. Ele escreveu uma carta elogiando, falou que ela realmente é maravilhosa, isso, aquilo e tal. O novo martirológio romano que o próprio João Paulo II publicou, colocou o nome dela lá, elogiando a sua ciência, insigne e tal. Então havia uma pressão muito grande. Outras pessoas começaram a pedir, não, ela tem que ser doutora, tem que ser doutora. Quando Bento XVI tomou posse, ele virou Papa, a coisa ficou um pouco mais fácil. Porque ele era um dos caras que anteriormente tinha assinado o abaixo-assinado pedindo isso. Então ele, como Papa, ele falou, vamos resolver o problema da Hildegard. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer o processo direitinho, que não tinha sido feito 1000 anos depois. Então, eles fizeram uma espécie de dossiê explicando tudo o que tinha acontecido, mas ele não fez uma canonização normal. O que aconteceu? O que aconteceu é que no século XVII, o Papa Urbano VIII, ele criou um novo modo de canonizar, que é a chamada canonização equipolente. É uma canonização onde você não precisa seguir os trâmites convencionais do processo. Você pode fazer isso quando as circunstâncias o permitem. É o caso, por exemplo, do santo de hoje, do José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Ele foi canonizado de forma equipolente. Aqui no Brasil, para ser sincero, é uma pena que eu vou falar, mas é fato. Muita gente da própria igreja era contra São José de Anchieta. Eu lembro de ter assistido uma missa que o padre falava mal do José de Anchieta, porque vem essa coisa meio bocó, meio ignorante de ficar achando que, sei lá, o cara evangelizou índio, logo ele é do mal, sabe, umas coisas assim. Então, uma coisa completamente estúpida. Então, infelizmente, ele era meio que desprezado. Agora a gente pensa, ele fundou a Santa Casa de Misericórdia do Rio, ele que reporta como é que foi a fundação da cidade do Rio, ele estava aqui presente, ele fundou São Paulo, é um cara que rodou o Brasil, o cara fez uma gramática tupi, o cara fez um catecismo tupi, o cara, ele foi atrás dos índios. Então, assim, realmente é uma figura insígne da história do Brasil e muitas vezes desprezada. E era um homem, espetacular e tudo. Então, claro, se o povo nem sabe que ele existe, ou o pessoal despreza e tal, bem, o Papa Francisco foi lá e fez uma canonização de Anchieta. Mas vários santos passaram por canonização equipolente. Por exemplo, Santa Rita de Cássia, ela foi beatificada de forma equipolente, porque no fundo o culto dela foi permitido assim, sem ter tido uma cerimônia.
entendeu? Vários santos que a gente conhece, Santo Estevão da Hungria, Santa Gertrudes, foram canonizados através de um ato equipolente, não foi por um ato normal, que você espera acontecer um milagre. O próprio Papa João XXIII, ele também não teve o segundo milagre, mesmo assim ele foi canonizado. Então, o Papa Francisco ele é o campeão de fazer canonizações equipolentes, ele pula o processo, ele não espera os trâmites convencionais, ele foi o Papa que mais fez canonização equipolente. Mas o fato é que o Bento XVI, então, ele a proclama santa, oficialmente santa, no dia 10 de maio de 2012, e já avisa para todo mundo que em outubro ele faria ela doutora da igreja. Então, o que seria fazer com que alguém se torne doutor da igreja? Doutor da igreja é uma espécie assim de status que o santo tem, que coloca ele em outro patamar, tá? Então, são 3 critérios que o santo deve preencher para poder ser proclamado como doutor, que é santidade de vida, mas tem que ser uma santidade insigne, não é qualquer santidade, porque a gente tem muitos santos, mas tem que ser uma santidade que realmente reverbere, digamos assim, tá? Tem que ter uma doutrina eminente, ou seja, se ele não foi escritor, se ele foi mártir, se ele é santo por outras causas, sei lá, não vale. Tem que ser um escritor, tem que ser alguém que tenha ensinado pelo menos, ou pelo menos pregado, tá? Mas de forma eminente, de modo que a sua doutrina seja uma doutrina que realmente caracterize o cristianismo, que realmente tenha influenciado a sociedade, que realmente tenha influenciado as pessoas à sua volta. E por fim, o terceiro critério é que tem que haver uma declaração formal por parte da igreja, ou num concílio ou pelo Romano Pontífice. Nenhum concílio nunca proclamou ninguém doutor, ok? Mas os papas sim o fizeram. Então, atualmente, nós temos 36 doutores, tá? Então é isso. Nós temos, se não me engano, eu tinha uma lista dessa, depois até a gente pode dar uma olhada, mas era assim, são uns 2 ou 3 papas, uns 2 ou 3 cardeais, uns 15 bispos, alguns sacerdotes, aí tem 3 freiras e tem uma leiga que é a Santa Catarina de Sena, tá? É a única leiga desses 36. Nós temos alguns doutores que são orientais, outros doutores que são ocidentais, e foi proclamado como doutor comum tanto ao Ocidente como ao Oriente São Tomás de Aquino, que foi o primeiro dos doutores que não era da antiguidade, ele era medieval, tá? Então, nesse pacotão todo, o Hildegard entrou por conta da sua eminente doutrina. E aí que entra o ponto interessante, que a gente já começa então a ficar grilado, porque vejam só, a Santa Sé ela tinha publicado um documento falando sobre a New Age, poucos anos antes de Hildegard ter sido proclamada doutora. E esse documento ele critica um pouco essa coisa de vamos ficar brincando com cristais, né, porque a harmonia com o cosmos e tal, todo aquele papo New Age. A Santa Sé deu uma paulada nisso, entendeu? E pouco tempo depois, proclama doutora da igreja uma mulher que usava cristais nos seus tratamentos e tudo. E muita gente ficou, por um lado, confuso com isso, porque falou assim, a mesma Santa Sé que fala que não é para usar cristais, proclama doutora uma mulher que usava cristais, tá? Mas aí tem gente que fala assim, não, mas peraí, na verdade, essas coisas de cristal lá da Hildegard, isso daí já está superado, porque isso daí é medicina medieval, tá com nada, isso aí já era, vivemos numa época iluminista, vivemos numa época da ciência, então isso daí está ultrapassado. Aí eu me perguntava, ok, então o que sobra? O que sobra para ela ser doutora? Porque realmente você pega lá o livro Chívias, ela tem um monte de visão, comenta as visões. Aí você fala, caraca, o que tem de doutrina aqui propriamente, né? Então isso eu vou confessar a vocês, me atormentou durante um certo tempo, porque eu realmente não consegui encontrar nada que fosse muito útil. O que a Hildegard falou que realmente tenha sido útil, que tenha sido algo assim, realmente contribuiu para a compreensão do cristianismo. Até que eu encontrei um livro que falava sobre o casamento. E dizia que Hildegard é uma pessoa que fala coisas a respeito do casamento, coisas que são úteis para o nosso tempo, tá? Porque realmente, o que acontece? Ela pegou uma época da história muito complicada, que era uma época que havia os tais dos cátaros,
havia uma espécie assim de desprezo pelo matrimônio, havia um desprezo pela concepção, havia um desprezo pela mulher, entende? Não havia uma clareza de que o matrimônio fosse sacramental entre cristãos. Muitas vezes interesses políticos faziam com que casamentos fossem desfeitos pelos reis para casar com outras princesas. Mesmo no direito, havia uma visão extremamente negativa do casamento. Para vocês terem uma ideia, o Sêneca, ele era um encratista romano. O que é um encratista? Encratista era um cara que adotava uma postura, digamos assim, filosófica, de tentativa de controlar as paixões, ok? Então, uma visão encratista do matrimônio tão forte tinha Sêneca que ele chegou a escrever que um homem que amasse a sua mulher com muita intensidade, a sua própria mulher, ele seria um adúltero. O Sêneca, ele propunha uma espécie assim de ataraxia diante do sexo, que é uma coisa assim meio maluca. Como é que isso vai rolar? Entende? E o duro é que esse tipo de mentalidade encratista que algumas pessoas da antiguidade cristã compartilharam, por exemplo, Taciano Sírio, São Jerônimo em algumas cartas, a gente nota essa tendência encratista. Isso daí, naquela época de Hildegarda, estava muito forte. Os juristas da época resgataram o direito romano, resgataram uma série de valores romanos da antiguidade e começaram a colocar isso no direito canônico. Então, a tal frase do Sêneca, em que ele fala que não se deve amar a mulher com paixão, a própria mulher, essa frase acabou entrando no corpo jurídico que estava sendo usado pelos cristãos daquela época, entende? Então, a Hildegarda, quando ela fala do matrimônio, ela fala que o matrimônio entre cristãos é sacramental, ou seja, Cristo se faz presente junto do casal. Ela fala que o casamento é indissolúvel, ela fala que não se deve fazer contracepção, ela fala que os filhos são uma coisa boa, que tem que vencer essa mentalidade antinatalista, que era uma coisa que havia muito forte na época. Ela fala também que convém que os casamentos sejam exogâmicos, ou seja, não sejam endogâmicos, que as pessoas casem com pessoas de outras famílias para evitar o incesto, para evitar as doenças. Ela tem essa visão que precisa abrir e não fechar. E ela fala uma coisa impressionante, ela fala que a vivência da sexualidade pelo casal é uma manifestação de caridade cristã. Ela vai falar que é como se o leito conjugal fosse o altar, e o amor entre os esposos, o amor entre os cônjuges, que há esse serviço da caridade de um para com o outro, que é uma coisa excelente esse amor, que na verdade essa ideia encratista do Sêneca de que o homem não deve ter paixão pela mulher, que isso daí está errado, né? Quer dizer, ela restitui o lado erótico da sexualidade própria da relação conjugal, ok? Então, assim, a contribuição dela para essa doutrina do matrimônio é fundamental, inclusive porque será pouco depois de Hildegarda que a igreja, num concílio, vai dizer que o matrimônio é um sacramento. Tá? Vai ficar claro isso. Então, essa doutrina que já havia, porém não havia um desenvolvimento tão rico, ela vai se consolidar a partir da visão de Hildegarda. E uma última coisa que ela fala do matrimônio, que também é muito interessante, é uma questão que era debatida nas universidades da época, que é saber quando que o casamento acontece. Se o casamento acontece na hora do contrato ou se o casamento acontece na hora da cópula. Entende? Então, ela meio que ilumina também essa questão, que havia uma universidade, não sei se era de Paris, outra, não sei se era Oxford, qual que era, que o pessoal discutia isso daí e não havia muita clareza. Tinha gente que achava que o casamento acontece na hora do contrato, que acontece na hora da união, e aí ela meio que consolida essa questão de que você tem o casamento rato, na hora ratificado, né, na hora do contrato nupcial e depois ele consumado no leito conjugal. Então é uma explicação muito interessante que graças a ela acabou se consolidando na igreja, tá? Muito bem. Voltou. Deixa eu ver se pulou alguma coisa aqui. Mexe com pedras, colocou lúpulo na cerveja, doutora da igreja do jeito que o carismático gosta. Exatamente, Lucas. Lucas só botando lenha na fogueira. Muito bem, olha só. Vamos falar um pouco então agora de medicina, que era o tema que realmente nos atraiu para cá e já deu meia hora, imagina que todos os retardados, tá?
o que acontece? Não é necessário ir tão atrás para lembrar de como era esse tipo de medicina, porque a gente viveu esse tipo de medicina no Brasil até muito recentemente. Vejam só, Hipócrates era sogro de Políbio, ambos em Cós, na Índia. Esses caras, que eram gregos, lá do século 5, 4 a.C., eles propuseram uma sistemática a respeito da medicina, ok? Eles achavam que a saúde humana tinha a ver com as estações do ano, tinha a ver com a concentração de humores dentro do corpo humano. Que humores são esses? Bilis, sangue, essas coisas que nós temos por dentro. Então, dependendo da concentração de humores, dependendo da estação do ano, dependendo do lugar que a pessoa mora, tá? Tudo isso faz uma espécie de mix, de harmonia, que faz com que a pessoa tenha uma certa estabilidade corporal. As doenças viriam do fato da pessoa ter um desequilíbrio desses humores, tá? Os temperamentos das pessoas teriam a ver com isso também, etc. Então, o médico, ele, conhecedor da meteorologia, conhecedor da geografia, conhecedor dos humores, conhecedor dos temperamentos, ele vai adaptar, vai mexer no corpo da pessoa para que a pessoa reencontre o seu equilíbrio. Então, por isso, ele faria punções, ordenaria salivações, ele faria sangrias, ele também daria algumas coisas para a pessoa ingerir, que poderiam ser ervas, que poderia ser... Lá sei eu, algum bicho, né, uma espécie de etnozoobotânica, que o cara pega e faz alguma coisa ali com alguma coisa de algum bicho, inclusive de minerais, entende? Então, ele vai trabalhando com isso. Isso é o que nós chamamos de medicina dogmática, porque haveria uma lógica que muitas vezes é alegórica, é uma lógica que tem a ver com uma pressuposição de que no cosmos existe uma ligação de tudo com tudo, então você tentaria restituir a harmonização da pessoa. A medicina dogmática, ela começa a perder prestígio, tá? No final do século XVIII, começo do século XIX. Até então, a medicina de Hipócrates, Políbio e também do Galeno, que é um autor latino do século III, né, que também, no fundo, toda a sistematização mais profunda do Hipócrates, do Políbio, foi feita por Galeno. Então, essa medicina galênica, essa medicina dogmática, ela vai perdendo prestígio no século XVIII. Por quê? Porque no século XVIII surge a química, no século XVIII surge estatística acerca de incidência de doenças, o pessoal começa a perceber que as doenças têm a ver com as migrações, o pessoal começa a ver que o ar às vezes está poluído e começam a fazer inter-relações. E além disso, pessoal, no século XVIII aconteceu da cirurgia crescer muito. Até então, o cirurgião era um oficial mecânico, ok? Então, o cara vai lá fazer uma amputação, o cara vai lá fazer determinado tipo de tratamento um pouco mais sujo, um pouco mais invasivo, trabalhar com excrescências, enquanto que o médico, que é o cara que domina a dogmática médica, e que, olha, pior ainda, hein? No século XVIII, aqui no Brasil, o médico era um juiz. Havia um dos vereadores da Câmara dos Vereadores que era médico. O que quer dizer isso? É porque a medicina vista como exercício da lei sanitária. Então você vai ter um cara que é o juiz sanitário. Ele conhece a dogmática médica, que na verdade é uma lista de regras, e ele vai fiscalizar se o navio que está chegando tem gente que está doente, e ele vai aplicar a legislação sanitária naquelas pessoas. Então, a gente não está falando de medicina no sentido atual, a gente está falando de uma série de regras que o Estado impõe, ok? O governo impõe, para que alguns juízes averiguem se as pessoas estão funcionando dentro daquele esquema. Só que vejam, o cirurgião, ele começa a se tornar mais capaz, ele começa a se tornar mais eficaz nos tratamentos, ele tem a experiência do contato com a doença.
e ver aquilo que realmente funciona com as pessoas. E não só o fato dos europeus terem vindo para a América, o fato de tantos africanos terem vindo para o Brasil, tudo isso acabou renovando ainda mais o repertório de medicamentos, de soluções tiradas da zoologia, da botânica, etc. Então, o que aconteceu? Na virada do século XVIII para o século XIX, com os ventos do iluminismo, com todo o esforço do Marquês de Pombal e dos seus sucessores para fazer com que o Estado português fosse um Estado racional, a medicina dogmática foi caindo em descrédito. A cirurgia associada com o curandeirismo, por incrível que pareça, acaba ganhando um status de ciência. Os curandeiros que não eram formados na universidade, eles começaram a ser perseguidos, ok? Por isso até que houve uma perseguição policial contra o pessoal de religiões de matriz africana, porque eles praticavam uma medicina que não era medicina científica, era uma medicina simplesmente baseada nas crendices. Mas também não apenas os curandeiros se deram mal, também aqueles que praticavam a medicina dogmática se deram mal, tá? Muito bem, a Hildegard está inserida na medicina dogmática. Reparem só, os beneditinos na Idade Média, eles exerciam esse tipo de medicina. E a Hildegard faz sua essa medicina. Então muita gente acaba cometendo dois erros. Primeiro, é dizer o seguinte: a medicina de Hildegard é uma medicina que ela teve em visões. Não é isso. A medicina que ela pratica era a mesma medicina que qualquer beneditino praticava na Idade Média. Para começo de conversa, tá? E segunda coisa que eu acho que aí tem um erro. Como ela é doutora da igreja, logo essa medicina está certa. Também é outro furo. Ela é doutora da igreja por conta da sua doutrina teológica, não por causa da sua medicina, ok? Aí alguém pode me perguntar, tá bom, mas funciona ou não funciona? Porque a questão aqui é saber se funciona, ou não é? Todo mundo quer saber se funciona. Olha, eu não sei dizer para vocês se funciona. Existe um médico de medicina alternativa lá na Alemanha chamado Wighard Strelow. Esse camarada, ele se dedicou a as receitas da Hildegard, a fazer controle, a fazer exame, e tem livros publicados onde ele fala que realmente funciona, ok? A gente sabe que hoje em dia está a maior galera usando medicina alternativa, recuperando essa questão dos temperamentos, etc. Quer dizer, eu não vou falar para vocês que não funciona, mas também, veja, não é para resolver um problema do tipo assim, eu tô com trombogeite, eu tô com não sei qual, vou tomar um remédio de Hildegard que vai me curar. Bem, vamos com calma, né? Quer dizer, eu acho que para determinadas coisas de desequilíbrio e tal, de repente funciona mesmo, entende? Sei lá, o princípio ativo do troço, isso daí vai funcionar mesmo. Agora, claro, se eu tenho um problema médico mais grave, eu tenho que ir na medicina atual, porque ela é muito mais sofisticada, ok? Então também aqui eu não vou ficar prometendo nada de outro mundo em relação à medicina de Hildegard. O que ela tem de peculiar? Ela tem realmente algumas coisas de peculiar, porque se a gente compara o que o pessoal escrevia sobre a medicina dogmática, a medicina galênica e aquilo que ela falou nos livros dela, a gente nota uma diferença. Inclusive, algumas receitas que ela dá são diferentes. E aí que entra o lado visionário dela. Ela, quando fala das pedras, e ela usa as pedras para a cura, ela comenta de onde que a pedra nasceu. E realmente algumas dessas rochas às quais ela se refere, naquela época não se sabia como é que essas pedras se faziam, e ela acertou. Então, por exemplo, sei lá, a formação da esmeralda, a formação da safira, ela comenta como é que se forma. E é uma descoberta que só foi feita no século XIX. Então, eu diria que ela teve algum conhecimento superior em relação a isso, eu concordo, ela teve mesmo, entende? Agora, não dá para falar que tudo que ela falou foi por conta de revelação, porque também desse jeito ela não precisaria pensar, né? Ela simplesmente estaria recebendo o tempo inteiro, parece até Matrix, né? Carrega aqui na nuca o programa e bum, você já sai fazendo tudo que precisa fazer. Não é por aí, ok? Mas vamos lá, o fato que eu sempre também fiquei intrigado com isso tudo é que essas pedras preciosas, elas têm muito poder.
E uma coisa curiosa é que ela cita poucas pedras, ela cita umas 25 pedras apenas. Se você pega outros lapidários da Idade Média, tem 300 pedras e ela cita pouquíssimas. Na verdade, vamos ser sinceros, ela cita as pedras preciosas que aparecem na Bíblia, ok? E ela dá uma série de explicações teológicas para o fato dessas pedras funcionarem, tá? E engraçado que ela fala que algumas dessas pedras afastam o demônio. E ela justifica. Então é muito estranha toda a explicação que ela faz, mas quando você começa a pensar no que ela diz, você fala, caraca, coisa engraçada, né? O fato é o seguinte, no livro de Ezequiel tem uma passagem que sempre causou um pouco de estranheza, que é uma passagem onde o rei da cidade de Tiro ele é criticado pelo profeta, né? Então o profeta Ezequiel, no capítulo 28, ele começa a falar do rei de Tiro e diz que, olha, é um cara orgulhoso, um cara soberbo, um cara vaidoso, esse cara vai se ferrar, não sei qual. E diz que ele era como um querubim, como se ele estivesse no jardim do Éden, e que ele tinha muitas joias penduradas no peito, etc. e tal. Ela diz o seguinte, ela diz que essa passagem se refere a Lúcifer, e que realmente Lúcifer portava as joias, e que quando ele caiu e virou um demônio, que essas joias permaneceram na terra e ele tem ódio delas, porque ele vê nessas joias a beleza que ele teve e não tem mais, e que ele vê nessas joias a unidade, quer dizer, no fundo são os transcendentais, né? O uno, o belo, o verdadeiro, o bom, né? Que essas pedras, pela sua beleza, por tudo isso, elas representam uma beleza, uma unidade, uma bondade que ele perdeu, ok? Então, quando ele olha para aquela pedra, ele tem raiva, ele foge, porque ele lembra da beleza que ele já teve e não tem mais, tá? E ela meio que propõe isso, que a gente precisa ter uma harmonia com o cosmos, a gente precisa ter uma harmonia com os minerais, com as plantas, com os animais, e tudo isso faz com que a gente tenha uma vida melhor, porque a gente vai estar numa sintonia melhor com a natureza, tá? Ela vai falar muito da viridade, que é a qualidade do verde. Ela quer muito que a gente olhe para o verde, que a gente acorde de manhã, abra a janela e veja o verde, e que esse verde nos entre pelos olhos, isso nos dará um ânimo para a vida, para curtir o dia que está nascendo, tá? Então, uma coisa bem curiosa. E realmente essa passagem fala de uma série de pedras preciosas e mais, existem outras duas passagens que também as mesmas pedras comparecem. Em primeiro lugar, no capítulo 28 do Êxodo, onde se descreve como era o peitoral do sumo sacerdote. Arão, né, o irmão de Moisés, ele tem uma roupa especial que lhe é dada, e nesse peitoral ele tem uma cartela com 12 pedras preciosas representando as 12 tribos de Israel, tá? E uma outra passagem famosíssima é do Apocalipse, onde São João ele vê a Jerusalém Celestial descer do céu, e a Jerusalém Celestial também tem alicerces que são pedras preciosas e que representam os 12 apóstolos, tá? Então existem essas listas na Bíblia de pedras e são as mesmas pedras que a Hildegarda ela fala a respeito, tá bom? O fato é o seguinte, a questão é, será que as pedras que a Hildegarda cita são as mesmas pedras que nós temos hoje? Isso é um problema complicado, mas na medida do possível o pessoal consegue localizar. Ela fala da primeira pedra. A primeira pedrinha bonitinha aqui, ó, tá vendo? Essa pedrinha aqui, no peitoral do sumo sacerdote, era a primeira que aparecia. Ficava aqui grudada como no... Ela dá uma série de sugestões de uso dessa pedra. Depois nós temos aqui, vou pegar mais algumas outras aqui para vocês verem. Nós temos aqui a esmeralda, ok? A esmeralda. A esmeralda é interessante, ela fala que ela afugenta os maus espíritos. Então essa é boa de carregar assim para afastar o bicho ruim, né? Depois, o que mais? Nós temos aqui o rubi ou granada, tá? Nós temos a safira,
o diamante, nós temos a ágata, a ametista. Ela fala que se você molha na saliva e esfrega nas manchas, que as manchas saem. Eu vou fazer um teste com essa minha mancha aqui, tá vendo? Que eu tenho uma mancha aqui. Eu vou fazer isso aqui para ver se funciona. Essa aqui eu acho genial. Essa aqui é o crisólito. Por que eu acho genial? Porque em hebraico, crisólito é tarshishim. E é o nome de um dos coros angélicos. São as virtudes em hebraico. E as virtudes são anjos que sempre aparecem de branco. E eu gosto muito dessa aqui porque o profeta Daniel tem uma hora que ele vê um homem vestido de branco que voa na direção dele e ele fala, o homem era igual a um crisólito. Então assim, dá para imaginar um cara meio verde, meio assim transparente, né? Parece até um ET. Então, se aparecer um cara desse jeito aqui, com roupa branca, saiba que é um tarshishim, que é uma virtude que apareceu para você. Aí você tem aqui o ônix e uma das pedras mais eficazes de todas é o jaspe. Esse médico alemão, o Edgard Strello, ele fala que você quer curar pesadelo, pessoa que não consegue dormir direito, guarda uma pedra de jaspe dentro do travesseiro que resolve o problema, ok? E aí, pessoal, tem essas outras duas aqui que são bem legais. Essa aqui, ó, calcedônia, ajuda a ter eloquência. Então, se você é um cara que trava na hora que vai dar uma palestra, guarda no bolso, entendeu? Leva com você. Essa pedra que eu acho a mais bonita de todas é a sardônica. A sardônica um pouco para controlar o libido, tá? Para a mulher, bota no umbigo, para o homem, põe no rim. Quem quer afastar pretendente, coloca uma pedra de safira na bebida da pessoa antes de dar a pessoa para beber a bebida. Aí você tem aqui algumas outras. E para terminar, tem uma pedra que ela fala que ninguém sabe que pedra é, que é o tal do ligúrio, que é uma pedra legendária, que é uma pedra que as pessoas falavam dela desde a antiguidade, o Plínio fala dela, mas ninguém sabe realmente que pedra é essa, o ligúrio. Então existem vários candidatos. Um candidato é o âmbar, que é a pedra mais cara que tem. O âmbar, pessoal, é uma gema vegetal, ela é uma secreção e você pode polir, isso aqui fica uma fortuna polido, tá? Tem gente que acha que é o jacinto e tem gente que acha que é a opala, que é uma pedra linda de morrer. O Brasil é o segundo maior produtor de opala, isso é uma opalina, melhor dizendo, tá? O Brasil é o segundo maior produtor, o primeiro é a Austrália, mas é uma pedra maravilhosa. Você pode comprar uma pedra dessa, fazer um furinho aqui, pendurar. Uma mulher que sai com isso aqui na rua, ó, todo mundo fica ali olhando, entendeu? Então, a opalina tá aqui, muito bonita. Bem, para terminar, eu só vou querer dizer o seguinte. Tudo isso aí mostra uma coisa interessante que é bem cristã, que é apostar na física das coisas, que é apostar na corporalidade das coisas. Essa visão um pouco assim, um cristianismo muito espiritualizado, desencarnado, nós não somos assim. Tertuliano fala, né, que a carne é a coluna da salvação. Eu acho que esse olhar para a natureza, essa preocupação mais ecológica, essa coisa da harmonização, essa coisa de você valorizar os bichos, valorizar a natureza, o verde, as pedras, isso é muito cristão. O cristianismo não é uma coisa só do espírito, tem que ter esse lado também da carne, do corpo. Então é uma coisa interessante isso, claro, sem os exageros que pode haver, etc. É uma coisa que eu acho que pode ser um hobby divertido e bastante útil. Eu queria saber o seguinte, eu vi que o Renato está aí, eu não sei se a Fabi está aí, se ela vai querer falar, porque a Fabi ela tinha um rolo aí que eu até prometi que ia dar um espaço para ela falar. Eu não sei, eu acho que não está. Deixa eu ver aqui. Então, tô adicionando aí, hein? Alguém tem mais alguma dúvida? Ai, vamos. Fala, João! Aê, garoto! Peraí que eu vou passar a Fabi aqui. Bom.
Tudo Não, bem? tudo bem, você é uma enciclopédia. Que Ó, isso, cara? eu queria te ouvir mais, eu tava aqui só assimilando o que você Eu tô falou. na maior correria para dar tempo. Eu acho que um dia você tem que falar sobre as plantas, aí eu posso falar um pouquinho. Ah, Tava fala um empolgada. tiquinho. Fala um É que tiquinho. já vai. Fala um tiquinho. Oi, oi. Tudo bem? Tá. Mas olha, É, eu não sei muito de planta, não. Eu tenho que estudar um pouco isso. Eu estava querendo ah, estudar plantas, mas então, não porque tive ela tempo falou, ainda. igual você estava falando da natureza, né? Que eu tenho, já mais de um ano que eu só trato as crianças com plantas, né? Uhum. E uma mãe que usava vários remédios. E é realmente assim, só que assim, eu poderia estar usando em forma de chá, em forma de vários, mas eu tenho usado em forma de óleo essencial, né? Então, o óleo essencial, ele sai da planta, por destilação a vapor, e precisa de muito vegetal para fazer algumas gotas do óleo essencial. Por exemplo, então essas plantas eram usadas há milhares de anos, né? Então tem o nardo, conhece? Incenso, Uhum. mirra, tudo isso tem óleo essencial. Então hoje a tecnologia facilitou tirar o óleo essencial da planta e a gente usa essa planta em nosso benefício. Em vez de ficar fazendo chá, uma gotinha, duas gotinhas, uma gotinha, por exemplo, do óleo de hortelã é equivalente a 28 xícaras de chá de hortelã. Então, assim, isso sai das plantas, sai 100% natural e assim, isso funciona, porque faz um ano que eu já estou usando nas crianças e estou tratando um monte de coisa. Então, assim, hoje a ciência tem como provar que o óleo essencial, ele tem propriedades, que tem uma química natural lá dentro e que isso tem propriedade terapêutica, né? Das terapias alternativas, isso daí é o que mais tem estudo científico que tem comprovação. E assim, o mais impressionante que eu uso nas crianças em tudo, rinite, sinusite, acne, e vai melhorando. Então, assim, voltando para a Hildegarda, realmente, o que ela falou das plantas que tinha poder de curar, e cura mesmo, assim, porque faz um ano que você só tá as crianças com plantas. Então é isso, João, acho que é só isso que eu queria falar. Muito rápido, muito rápido. Eu peço até desculpas, porque realmente, quando eu fiz a minha colinha aqui, tem coisa demais aqui, gente. Então, uma enciclopédia, uma Tem coisa enciclopédia. demais. Eu acabei comendo todo o tempo. Eu tenho que fazer a parte 2 das pedras lá. Vamos fazer a parte 2. Eu comecei a estudar plantas, mas assim, do ponto de vista da arte, né? O que significa, como é que você usa e tal. Eu estava estudando isso. Então, eu não sei ainda esse lado medicinal. A parte das pedras eu realmente anotei o que ela falou sobre cura. Eu tenho aqui uma lista para que serve cada uma. Plantas eu não fiz isso ainda. É que não tem em português, né? Complica. Ou você lê em latim, ou você lê em alemão, ou em inglês, alguma coisa em espanhol. Por Em isso que eu digo, português. eu falei assim, ainda bem que o João leu tudo e vai traduzir pra gente. E quem que estava aí? Era a Então, Letícia que estava aí? a dona Letícia é a caçula. A caçula. Quase não tomou remédio, só é tratado com plantinha. E aí, Renatão, Renatão. Vamos aí. Ó, tem uma pergunta aí, ó. Tem uma pergunta aí, João. O que é? Tem uma pergunta para você aí, ó. Como que fica a visão de usar pedra superstição? Essa é boa, hein? Essa é Essa é boa. complicada. Leiam a minha tese. Pronto, tá resolvido. Na minha tese eu tenho um capítulo sobre superstição, porque o que acontece? Na época dos escravos, a galera fazia as práticas africanas aqui no Brasil também. Aí como é que você sabe se o que os caras estão fazendo é medicina ou se os caras estão fazendo é superstição? É uma coisa bem curiosa, porque os africanos eles também faziam sangria.
Só que o motivo era diferente. O africano fazia sangria porque ele achava que o feitiço estava dentro de você, você precisava sangrar para tirar o feitiço. O europeu fazia sangria porque achava que nós tínhamos humores que tinham que ser equilibrados. Agora, convenhamos, os dois estão errados, né? Só que curioso, porque até hoje tem médico que receita sangria. A sangria de fato é útil para algumas coisas. A gente não sabe o motivo pelo qual é, e o pessoal inventa uma teoria para explicar por que é útil, entendeu? Então, assim, a gente fala de superstição quando a gente procura determinadas práticas achando que elas têm uma força intrínseca e a gente coloca isso no lugar da religião. Tá? Isso seria superstição, é quando você transforma em religião uma coisa que não é religião. Ok? Então, se você encara isso de uma forma médica, eu não vejo problema. Agora, se você acha que você está praticando uma religião fazendo aquilo, aí realmente é a bagaça da New Age, entendeu? Sei lá, é uma coisa que tudo bem, quer ser New Age que seja, mas de fato, do ponto de vista do cristianismo, isso seria superstição. Então, claro que a Hildegard ela não está propondo superstição, ela está propondo medicina. Uma medicina que hoje o pessoal já não reconhece. Mas assim, se a gente quiser brincar um pouco com isso, também não tem nenhum problema, né? A gente não está negando nenhuma verdade de fé. Então, não tem por que ficar preocupado. Né? Para finalizar, pessoal, que o tempo vai esgotar, o Instagram ele suspende, né? Faltam 30 segundos. Eu vou só dizer isso. O Ratzinger foi muito esperto quando nomeou ela doutora da igreja, entendeu? Para quebrar realmente todos os esquemas mentais da galera. Bem, galera,